Retração econômica de menos 3,3% em 2020, inflação de só 2% e taxa Selic de 1,5% no final de 2020. Meu Deus do céu, o que é isso? Do que eu tô falando? Calma lá. Se você caiu agora no vídeo e não sabe quem eu sou, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou criador do IAB. O IAB é o maior buscador de investimentos do Brasil e nesse canal eu falo sobre investimentos e sobre empreendedorismo. Peguei a câmera aqui rapidinho no meio da tarde porque eu acabei de ver uma informação que me deixou de boca aberta, literalmente chocado com o que eu li. Um grande banco brasileiro, na verdade o departamento de pesquisa de um grande banco brasileiro, divulgou para o mercado as suas expectativas e projeções para a economia brasileira nesse ano de 2020. O que ele acha que vai acontecer até o final do ano, nesse período aqui de 2020, com o impacto gigantesco do coronavírus e de recessão econômica, de crise global. E os números são nada mais, nada menos do que completamente chocantes e preocupantes. Em primeiro lugar, crescimento da economia negativo, então recessão de menos 3,3%. Vamos lembrar que o governo falava até 2019 um crescimento para 2020 de 2%. Isso tem sido revisado, claro, por conta do impacto do coronavírus, mas a gente falar em uma queda de 3,3% é super preocupante e é muito quase devastador em muitos negócios e muitos setores da economia brasileira. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, inflação de 2% ao ano. Isso daqui está abaixo da meta do governo e do Banco Central. Existe uma banda entre 4% e 6%, entre 4,5% e 6,5%, isso depende nos últimos anos. Ficou mais ou menos nesses patamares a meta do governo e do Banco Central para a inflação. Por quê? Porque a inflação ela não pode ser nem muito alta, nem negativa ou zero. É importante ter um pouco de inflação na economia para reajustar os preços e para os produtores de bens e serviços na economia se motivarem a produzir mais porque os seus preços são reajustados. Uma explicação super sucinta e super rápida aqui, só para entender por que um pouco de inflação é importante ter em qualquer economia. Bom, 2% de inflação em 2020 é abaixo da meta do piso, do menor valor aceitável ou desejável pelo Banco Central e pelo governo brasileiro. Então, também preocupante. E por fim, Selic a 1,5% ao ano. Meu Deus do céu. A gente nunca viu nada igual. Hoje, na data de gravação desse vídeo, agora começo de abril de 2020, a Selic está em 3,75% ao ano. Já é a mínima histórica. Quando já estava antes em 4,25% ao ano, também era a mínima histórica. Antes, 4,75%. A gente já vem numa mínima histórica da Selic há bastante tempo. Mas 1,5%, falar que a Selic vai dar 1,5% e a inflação a 2%, a Selic abaixo da inflação, isso eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu na história do Brasil e na história das políticas econômicas do governo brasileiro e do Banco Central. A gente está falando basicamente que a recessão ela pode ser tão grande, a recessão pode ser tão impactante que a Selic ela vai quase a zero, 1,5% é muito baixo, ela vai a níveis perto de zero para de alguma forma tentar estimular o consumo na economia, a atividade de crédito, a atividade de crescimento das indústrias, do comércio e das empresas. Eu fiquei assustado, eu fico assustado com esses valores nunca antes vistos. É uma Selic muito baixa e que tem impactos muito relevantes em todo o resto. Então, essa recessão econômica, Selic a 1,5%, inflação a 2%, faz com que haja uma fuga ainda maior de recursos internacionais, investimentos internacionais do Brasil, faz com que a posição do Brasil frente a outros países fique ainda mais delicada e o dólar ainda mais pressionado. Nessa perspectiva, a gente pode falar eventualmente num dólar acima de R$6. E caramba, dólar acima de R$6 é muita coisa. A Libra vai para cima de 7, euro provavelmente acima de 7 nesse cenário. Então é um cenário bastante preocupante. Isso vai acontecer exatamente? Não vai acontecer exatamente. Pode acontecer algo pior do que isso ou melhor. É a projeção desse banco
agora no começo de abril, com base nas informações que eles têm acesso de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, Ásia, coronavírus, Europa. Mas são números muito, muito complicados e muito drásticos. São números que preocupam diversos setores. Mas o que eu estava falando, pode ser que esses números sejam melhores do que a projeção desse banco, eventualmente as coisas se recuperem mais rapidamente, os impactos sejam menos graves na economia, ou pode ser que não, pode ser que os impactos sejam piores, sejam mais graves. E aí esses números, a recessão seja maior do que menos 3,3% de crescimento negativo, que a Selic caia mais do que 1,5%, ou caia para patamares abaixo de 1,5%, que a inflação caia ainda mais do que ficar no patamar de 2%. É a informação que a gente tem hoje, a informação que tem nesse momento de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, impactos do coronavírus. Agora, vamos lá. A gente tem duas situações aqui importantes. De um lado, negócios, de outro lado, investimentos. Vou começar primeiro com os investimentos. Uma Selic a 1,5%, com inflação a 2%, a renda fixa, você pode praticamente esquecer a renda fixa fácil de rentabilizar o seu dinheiro. Você vai ter que ter um esforço muito grande de encontrar, e o Yubi tem uma participação, o buscador que eu criei, né, que eu sou fundador, que é um buscador gratuito para você encontrar todas as opções de investimento do Brasil. Tem uma importância muito grande de te mostrar as opções que existem de investimentos melhores para esse momento, para você de alguma forma tentar ficar acima da inflação. Você tem que buscar ficar acima da inflação. A poupança vai ficar muito abaixo da inflação nesse cenário, mas existem e vão existir investimentos acima da inflação. É fundamental que você procure por isso. Então vai ficar mais difícil nos seus investimentos vencer a inflação, e ficando mais difícil de vencer a inflação, fica mais trabalhosa a atividade de investir bem o seu dinheiro. Isso tem que estar na sua cabeça e se preparar desde já, se preocupar cada vez mais com os seus investimentos. Investimentos pré-fixados nesse momento, para mim, são bastante arriscados se a gente não sabe o que vai acontecer. Se você prefixar agora, por exemplo, a 4%, pode ser bom se tudo cair, beleza? Mas se tiver alguma reviravolta, se isso subir, se tiver algum repique, nessa volatilidade muito grande, os pré-fixados podem ser um problema. Podem ser excelentes investimentos se tudo cair, como esse banco está projetando, mas se tiver alguma reviravolta, você pode perder. Em momento de forte volatilidade, os pós-fixados são mais indicados, porque pelos pós-fixados você pode conseguir ficar sempre acima da inflação, sempre acima da taxa Selic em alguns casos. Agora, né, nesse momento, títulos indexados à inflação que paguem IPCA, que é o índice oficial do governo brasileiro, mais alguma coisa, são ótimas alternativas e ótimas possibilidades para você ficar tranquilo ou tranquila de que vai sempre ficar acima da inflação e vai conseguir um rendimento acima do mínimo necessário que a gente fala, que é a inflação. Isso em primeiro lugar. Falando de renda fixa, Tesouro Direto tem vários investimentos nesse sentido interessantes, outros CDBs, LCIs, LCAs também. Alguma dúvida que você tiver, não se esquece, pode sempre comentar aqui para eu te ajudar. Saiu de renda fixa, fundos de investimento. Atenção, precisa ver a carteira desses fundos, o portfólio de investimento desses fundos, onde que eles vão deixar o seu dinheiro e se realmente é uma alternativa interessante para tudo que pode acontecer nesses próximos tempos. Mas fica de olho, pode eventualmente ser alguma alternativa relevante, mas pensa e analisa as taxas que vão ser cobradas desses fundos, fuja de taxas muito altas, porque essas taxas vão comer ainda mais a sua rentabilidade e o seu rendimento em um momento já de muita preocupação e de muito cuidado que você precisa ter para não perder dinheiro com uma inflação acima da Selic. E também cuidado para ver se tem taxa de performance, taxa de alguns outros custos embutidos que podem corroer a sua rentabilidade. Mas esses são os fundos um pouco mais conservadores. Fundos de renda variável, fundos de ações também trazem um elemento importante, um elemento delicado de para onde que vão os seus recursos, para onde vão ser investidos ou em quais ativos vão ser investidos os seus recursos. Você precisa pesquisar também. E aí, pensando no último pé aqui, na última perna de um tripé de renda fixa, fundos e renda variável, pensando nas ações,
é também um momento de cuidado. Por quê? Porque a Selic baixa, ela pode favorecer a retomada do crédito e o endividamento de empresas para que elas possam crescer mais nesse momento. Ok, pode ser uma coisa boa, mas uma Selic tão baixa quer dizer que o consumo na economia brasileira, que já está travado, pode continuar travado por muito tempo. Então, muitos setores e muitas empresas podem ter uma grande dificuldade para vender, rentabilizar, aumentar sua receita nesse período. A gente está falando de diversas áreas aí, desde uma Petrobras, pessoas não comprando combustível porque estão em quarentena, estão fechadas em casa, sem se locomover de um lugar para o outro, que é mais a BR distribuidora do que a Petrobras. Varejistas podem sofrer muito com isso, empresas de aluguel de carros podem sofrer muito com isso. Tudo que tem a ver com consumo pode ser muito afetado e ter uma dificuldade de recuperação nesse momento. De novo, são projeções desse banco, tudo pode melhorar, tudo pode piorar. São as informações de hoje, agora no começo de abril, e que eu achei muito emblemático e muito importante, por isso que eu quis vir aqui rápido, fazer um vídeo e te contar tudo o que está acontecendo. Falei da parte de investimentos, agora vamos para a parte de negócios, de empreendedorismo. Como que tudo isso afeta? Afeta a depender do seu negócio de forma muito relevante. Primeiro, retração econômica de 3,3% no PIB, lembrando que o PIB é a soma de tudo que é produzido dentro de um país. A gente está falando que os negócios, as empresas vão produzir muito menos, vão vender menos, vão girar menos a economia, vão gerar menos valor. Então, todos os negócios da economia, de certa forma, vão sofrer e sofrer bastante. O encolhimento de 3,3% no PIB é bastante, não é pouco. Lembrar de novo que eu falei no começo, que a projeção era de crescimento do PIB de 2%. Aí está falando que a recessão pode ser não totalmente oposto, menos 2%, mas mais do que isso, menos 3,3%. Então, é algo realmente drástico para muitos negócios. Esse número representa que muitos negócios não vão conseguir sobreviver nessa crise. Muitos negócios não vão conseguir passar por esse momento, vão fechar as portas, vão demitir, vão quebrar, infelizmente, porque vai ser tamanho impacto nas economias e nas pequenas e médias empresas principalmente. É o que o PIB em recessão quer dizer. Inflação a 2%. Isso tem mais a ver com produtos e serviços colocados na economia, ou seja, esses produtos e serviços não vão conseguir ter um reajuste, na verdade, ou um reajuste muito pequeno em termos de inflação. Você não vai aumentar o seu valor, ou a economia, de certa forma, ou todos os bens e serviços da economia, não vão ver um reajuste de preços num nível saudável, que é acima de mais ou menos 4%. 2% fica num nível perigoso de chegar perto de uma deflação, que é a cesta, um conjunto de determinados bens ou serviços da economia com valores menores a cada mês, ao invés de valores maiores, o que significa uma população, uma sociedade com menos poder aquisitivo, consumindo menos, retraindo economicamente, que é o que o PIB também quer dizer, que eu mencionei anteriormente. E por fim, Selic. A Selic baixa, ela é interessante para quem toma crédito, porque vai pagar menos juros. Hoje está em 3,75, tem algumas linhas de crédito do governo emergenciais para pequenos e médios negócios durante a crise do coronavírus, pagando 3,75% de juros ao ano. Isso pode cair para 1,5% ao ano. É um crédito muito mais barato, um custo muito mais barato para você tomar esse crédito, para impulsionar o consumo na economia. Mas, de novo, tudo depende de como vai estar essa economia estruturada e organizada. Será que essa economia vai estar estruturada e organizada num formato de pessoas sem poder ainda sair na rua, consumir, viajar, alugar carro, enfim, ir ao cinema, ir ao shopping? Dependendo de como tudo isso se desenvolver, pode ser um cenário muito negativo e muito ruim de uma Selic tão baixa. A gente se aproxima de um cenário de taxa de juros zerada ou taxa de juros negativa, que tem acontecido em países que estão em um nível de esgotamento de crescimento. O Brasil, em tese, está longe desse nível de esgotamento de crescimento. O Brasil ainda tem muito a crescer. Mas se todo mundo está estagnado, se o resto dos países, o resto das economias, e o Brasil com PIB negativo, com PIB negativo, a Selic ela acompanha isso e ela traduz uma incapacidade de crescimento do consumo, crescimento do país,
a níveis quase zerados ou negativos. Você deve estar percebendo como eu estou chocado e preocupado com tudo isso, mas realmente é para se preocupar. É algo jamais visto na história do Brasil. E a gente precisa, na verdade, acompanhar e ver como que isso vai se traduzir, se realmente esse pessimismo desse grande banco que fez as projeções vai se manter, vai permanecer, ou não, se as coisas vão melhorar nos próximos dias ou próximas semanas, considerando que ainda não chegamos ao fundo do poço nos Estados Unidos, Brasil, Europa do coronavírus. Agora, no dia de hoje, a gente alcançou no mundo mais de 1 milhão de pessoas infectadas com o coronavírus e mais de 50 mil mortes. Ou seja, os números crescendo bastante a cada dia, o que faz com que os investidores, os governantes, os empresários fiquem cada vez mais preocupados. Essa era a mensagem urgente que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil. Comenta aqui embaixo se você gostou dessas informações, se é importante para você receber essas informações assim que elas acontecem, com uma análise que eu tento fazer sobre tudo o que está acontecendo. Comenta aqui, quero muito saber, preciso ouvir de você sobre isso. Deixe também seu like, é muito importante para mim e para o YouTube entender que você gosta do vídeo, para ele mostrar para outras pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações e compartilha com outras pessoas para elas também saberem o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Obrigado, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!